Bora, Fé, uma informação importante agora. Parece que o Augusto Melo já deu a ordem para a demissão do Ramon Dias na reunião que acontecerá daqui a pouco, hein? Mas Fabinho Soldado e alguns integrantes da comissão ali tentam ainda convencer o presidente a não demitir o Ramon Dias. Se liga agora nas informações da Lili Nascimento e muito mais nesse vídeo, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão de agitadíssimo no Corinthians. Então, sem mais informações, bora pro vídeo. E agora na tela pra gente os números do trabalho de Ramon Dias desde a sua estreia no comando do Corinthians. 60 partidas para 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de 60,6%, 94 gols marcados e 62 sofridos. Foi campeão paulista agora em março, mas balança no cargo e a Lili Nascimento chega ao vivo com a gente para atualizar a situação de como anda aí a vida do até então treinador do Corinthians. Sei que a Lili tá desde cedo lá apurando as informações de como anda a vida. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Peço desculpa que ficarei com o celular em mãos, né? Como você falou, um dia agitado aqui pelo Corinthians. O técnico Ramon Dias ainda é treinador do Corinthians, mas as próximas horas podem ser decisivas. Então, vou recapitular para o fã de esporte entender mais ou menos como aconteceu. Na noite de ontem, após a derrota, houve aquela entrevista bem forte do Memphis Depay na zona mista, essa falta lá também, então ele foi o único jogador a falar, e ele fez fortes declarações, falando muito taticamente também sobre o Corinthians, sobre o desempenho do Corinthians em campo, falando também sobre os outros jogadores. Acontece que essa declaração dele não pegou muito bem, eu não digo só para a comissão técnica, tá? Mas num geral, para todo o elenco. Algumas pessoas do elenco acharam que ele expôs demais, que aquilo poderia ter sido conversado internamente, né? Mas enfim, já foi falado, foi na zona mista, e aí mesmo com a declaração dele que já foi forte, juntou a partida que não agradou tanto a comissão técnica, não, na verdade, a diretoria. Então eles decidiram por fazer uma reunião na tarde de hoje para conversar sobre o futuro da comissão técnica. Bom, vamos lá. O Ramon Dias ainda não foi demitido, nem foi comunicado, você foi demitido ou será demitido nas próximas horas. Mas eu sei que a comissão técnica recebeu uma informação ainda aqui no CT mais cedo de que essa reunião vai acontecer e que nessa reunião algumas pessoas farão o possível para tentar manter o trabalho, mas que seria difícil porque a ordem teria vindo de cima, então seria uma ordem aí para que o trabalho seja interrompido. Por isso que eu estou a todo momento olhando aqui no celular, porque de fato essa reunião deve acontecer sem a comissão técnica, tá? Se de fato acontecer a demissão, eles serão avisados posteriormente. Mas por quê que tem essa reunião ainda para decidir? Porque o Corinthians, o que eu consegui apurar com pessoas ligadas à diretoria, é que o Corinthians não quer ficar sem treinador para o próximo sábado contra o Sport e também para o jogo da próxima quinta-feira contra o Racing do Uruguai na Neoquímica Arena. Então eles querem primeiro conversar com o treinador, com uma opção de treinador. Um dos treinadores aqui que agrada, um nome que agrada demais é o do Dorival. Então também fui apurar sobre o Dorival Júnior, fiz uma apuração, a Vitória Leite fez também a apuração pro lado dela e chegamos na mesma linha, tá? De que oficialmente o Dorival Júnior ainda não foi comunicado, contactado oficialmente, e que quando isso acontecer, ele só dará um retorno, obviamente, se o Corinthians não tiver mais um treinador. Mas até agora ele não foi contactado oficialmente. Então essa reunião que deve acontecer no final da tarde, agora cerca de 4h23, 4h25 da tarde, até umas 18 horas, acredito que essa reunião deva acabar e a gente tenha essa resposta. Se o Ramon hoje já se despede ou se permanece até a próxima rodada, até que o Corinthians consiga, sim, ter um novo treinador, mas mantê-lo aqui na equipe, no comando, já não é mais possível por tudo que aconteceu. Teve a declaração do Memphis, tudo que não foi entregue em campo e ainda a nota oficial da Gaviões, praticamente se despedindo, né, do treinador do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Portanto, eu vou continuar aqui apurando em tempo real aí para vocês e eu chamo qualquer novidade, qualquer atualização. Combinado, Lili. Ao longo da programação, com certeza, Lili atualizando tudo lá pra gente, trazendo essas informações do Corinthians. Não há mais clima, né, para essa sequência do Ramon no comando do Corinthians. O Memphis dá essas declarações ontem no pós-jogo fortes. A Lili fala, né, muita gente viu de uma outra forma e tal, mas ele externa muito, eu acho que é algo que já vem sendo
trabalhado ali internamente, então acho que chegou-se a um limite aí, ele externa isso, e um dos principais caras desse elenco vir a público e trazer todos esses problemas, de fato, dificulta, né, essa permanência do Ramon. E olhando tecnicamente para esse time, né, Fernando, a evolução que ele e o Emiliano batem no peito e dizem ver, e o próprio Memphis questiona isso mesmo ontem também, acho que ela não acontece, né? São falhas repetidas, são coisas que parece que não estão sendo treinadas, um time muitas vezes que não tem ideia, um time pobre de ideias, sem, enfim, opções. Veio o Campeonato Paulista, mas eu acho que isso também não tirou uma pressão com a qual o Ramon sempre conviveu pelo seu próprio trabalho, chegar até um ponto e depois não evoluir mais. Eu acho que é questão de tempo para demissão, né? E analisando o trabalho em si, né, o Ramon tem muitas falhas desde que assumiu. Teve o mérito, obviamente, em conseguir encaixar e acomodar os reforços que chegaram no meio da última temporada e uma permanência na Série A e até uma classificação para uma pré-Libertadores, mas desde então ele foi muito mal nas Copas. Escolhas erradas, leitura errada, né, do adversário, substituições equivocadas que acabaram enfraquecendo o Corinthians. Então, assim, é de fato um time muito previsível, muito engessado, com problemas crônicos na parte tática, com dependência de jogadores. Rodrigo Garro sai da equipe, Exato. O time não tem a criação. No jogo de ontem, que o Corinthians foi muito mal, não tinha o Coronado também. Ele tentou entrar com 3 atacantes. Só que aí ele acaba deixando os 2 jogadores mais desequilibrantes distantes. Porque o Memphis não fica tão próximo da combinação com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é facilmente marcado e o Memphis também não consegue produzir. Então, assim, quando a gente olha o Corinthians, com bola, ele tem muito problema para se impor, para ser mais criativo, falta repertório, faltam ideias, como você está falando, e tem a questão da defesa, né? Uma hora é bola aérea, outra hora é essa entrada da grande área que está sempre muito vazia, ninguém pressiona. Sobra, né? Então, assim, existem problemas e pela declaração do Memphis, eu tenho uma opinião sobre a declaração do Memphis. Eu acho que ele falou verdades ali. O time tem problemas táticos, não está evoluindo. Só que eu acho que ele acabou expondo demais coisas que poderiam ter sido debatidas internamente. Não gostei tanto da declaração dele. E acho que ele mesmo, no geral, ele está devendo. Até pelo investimento que o Corinthians tem nele, assim. Acho que ele pode jogar mais do que ele vem jogando. Apesar de, obviamente, já ter se destacado em alguns momentos com a camisa do Corinthians. Mas para ele falar isso, um cara do tamanho dele, é porque a coisa interna não tá muito bem, não tá muito boa. Então acho que talvez seja o momento mesmo de uma ruptura, de um rompimento, para se buscar um cenário diferente. E não tem como normalizar, tá? Ganhou o estadual? Ótimo. Concordo. Representativo, contra o Palmeiras, impediu um tetracampeonato. Mas o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Por adversários Fracos, inferiores. O Barcelona até é um adversário, né, mais competitivo, mas é um adversário que não tem a mesma folha salarial, o mesmo investimento do Corinthians. Exatamente. Então, assim, é um trabalho de fato que eu não vejo muito futuro, não. A gente vai seguir acompanhando, tá? As informações lá do Corinthians e ao longo da nossa programação atualiza pra você. Então, Ramon Dias vai comer o ovo de Páscoa como técnico do Corinthians ou não? Pedro Ivo, assim, saiu, ele falou pra Lili, a Lili trouxe informação, estão dando notícia que não é correta, más notícias. O presidente da Gaviões já lançou essa pressão pra ele. O Memphis, que eu acho que a declaração principal é do Memphis, quase 2 minutos e 30 de puro desabafo, Pedro. Eu não sei não, viu, meu? Tá demitido, né? Só não saiu ainda porque não tem um novo nome. Mas, segundo consta, se tá buscando alguém, se tá buscando um novo nome, depois de tudo que já aconteceu, você acha que o Ramon tem vida longa no Corinthians, Edu? Você acha? Eu acho complicado, né? Não, complicado sequência. É muita coisa. Isso aí tá fritado. Eu acho muito difícil. Como eu falei, tá sendo velado. Eu quero comentar o comentário do Memphis. Chamar o substituto, só pra ter aquela troca imediata, não ficar naquele vácuo, entendeu? O prático costuma chamar de hiato sem treinador, né? Pra não ficar naquele hiato, tá só esperando. Então, muito possivelmente, já tá negociando com alguém, já tá buscando alguém.
E aí fica... Ô, Bubu, o que você quer comentar do Memphis? Não, porque todo mundo sabe que eu sou o grande comentarista e setorista de Memphis no Brasil. Isso, pô. Ninguém mais do que eu entende a cabeça do jogador holandês. Parece que não começa com ninguém. Holandês como um todo. Então vocês que são brasileiros, vocês devem estar chocados. Nossa, ele tá atacando o treinador, ele tá cobrando, pedindo mudança tática, postura, posicionamento e tal. Eu tenho quantos minutos? Não, você tem poucos. Um minuto pra tentar. Não termina nunca. Como é que funciona a cabeça de um jogador holandês? Jogador médio holandês. Jogador não precisa ser um gênio, não precisa ser o Cruyff, um jogador médio. Precisa ser o Van Basten. Você chega para um alemão, jogador alemão, fala: você vai jogar, vai ocupar a faixa esquerda da defesa, você vai marcar o camisa 7 e você não vai passar do meio-campo. O jogador alemão entra em campo, ele marca o camisa 7, ele fica no lado esquerdo e não passa do meio campo, cumpriu a missão. Você chega para o jogador holandês, você vai ficar no lado esquerdo do campo, não vai passar do meio campo, vai marcar o camisa 7. O jogador holandês vai olhar para você, pode ser o maior técnico do mundo, ele vai falar: por que eu tenho que fazer isso? Você tem que explicar para ele, é assim mesmo. O Gullit, por exemplo, é um grande exemplo disso. O jogador holandês, ele é crítico por natureza, ele é contestador. Então, assim, não é assim, ó, vai lá, faz isso. Na cabeça deles é diferente. Essa é uma das características que fazem o futebol holandês e a cultura holandesa, a sociedade holandesa é diferente. Eles pensam fora da caixinha. Eles querem ser convencidos de que precisam fazer isso. Então, por exemplo, o Memphis para mim ficou muito claro. Os finais contra o Palmeiras, ele se doou, veio lá, marcar lateral, correu, deu carrinho, cabeçada. Mas assim, ali, ele falou em sacrifícios. Ele falou que jogou de lateral esquerdo. Ele falou, lá eu fiz assim, abri uma concessão. Finais, jogos assim são diferentes, você faz alguma coisa especial ali e se mata. Sacrifício. Agora, ele não tá afim de ficar fazendo sacrifício todo jogo do Corinthians, tendo que voltar between the lines. Ele gosta de jogar, receber a bola entre as linhas, não ele fica indo buscar a bola. Então, assim, ele falou assim, pra fazer num jogo da final contra o Palmeiras, pra tirar o time da fila, eu faço um sacrifício. Agora, não é pra fazer toda hora. Então, assim, eu tô passando uma espécie de pano aqui, porque eu sei que a repercussão aqui no Brasil Memphis arrebenta o treinador, contesta e não sei o quê. Normalmente, na Holanda funciona. Imagina como é difícil ser técnico na seleção da Holanda. Que você reúne os principais jogadores, em tese, os melhores caras, mais inteligentes também, dentro de campo. Como esses caras fritam com... A Holanda de 90, por exemplo. O Léo Bernhardt, que morreu agora, foi o técnico da Holanda de 90. Eu posso continuar dando palestra sobre o futebol holandês ou não? Não. É o seguinte, aí eu pergunto aqui... Aliás, seu blog tá muito bom. Você não lançou seu blog até agora. O meu blog... O meu blog normalmente é espetacular, é sensacional. Não dá pra não ler. Eu acabei de colocar, está no site da ESPN, uma pensata... São verdades que as pessoas não querem ouvir. Sobre que em 2024 a frase "é tempo de Botafogo" fez sucesso, mas a era continua sendo de Palmeiras e Flamengo. Continuamos na espanholização do futebol brasileiro. Veja a tabela aí, veja a tabela do brasileiro. Pra falar já. Ele foi de Corinthians, Palmeiras, mas ele é louco. Eu sou múltiplo, cara. É por isso que eu só dou um minuto pra ele. O Cruyff é o jogador total, eu sou o comentarista total. Deixa eu te falar uma coisa aqui, antes de ir lá pro Prato de novo, pra falar de futuro. Como é que você acha que vai ficar o Ramon pra olhar pros caras pra motivar o time pro próximo jogo, entrando no vestiário pra trabalhar, depois do que o Memphis falou? E mais, o Memphis tomou um monte de porrada de jogador aí, dizendo, não tinha que ter feito isso, criticou os caras, embora o Bubu, com muita propriedade, tenha explicado a relação do holandês com o futebol, mas era pra isso? O momento era adequado pra largar o aço aí? Como o Bubu falou, Edu, às vezes é bom o futebol brasileiro tomar umas chacoalhadas, tomar, de certa forma, um choque de cultura. Porque é legal também, e aí a gente assimilar o lado construtivo da crítica dele, porque o Memphis, no conteúdo, não errou em nada. Tudo que ele falou sobre o Corinthians é uma verdade. É um time que joga espaçado, é um time que tem muita dificuldade de organização ofensiva, um time que tem dificuldade de usar o melhor do Memphis, que é o que ele falou, jogar infiltrando, fazendo diagonais, e isso o Corinthians usa muito pouco. Então, o repertório tático do Ramon Dias, e não é de agora não, desde que chegou ao Brasil, tem sido limitado. É um treinador muito pragmático, que olha ali a situação, ainda mais um clube em crise, como pegou Vasco, como pegou Corinthians, e dá um jeito de... Então você acha que tá certo o Memphis falar desse jeito? Não, e o ideal, nesse caso, é que a coisa se resolva internamente, vestiário, o ideal. Mas... se trata de um jogador que vem de uma outra cultura, um jogador que está acostumado com outro tipo de tratamento, e o principal é o Ramon Dias
precisa também fazer uma autocrítica, porque não dá para ficar sentado no título paulista e achar que o trabalho tá uma maravilha, ou sentado no fato de ter salvado o Corinthians do rebaixamento. É um trabalho, sim, questionável. A gente pode discutir se é para demissão ou não, mas falar que o trabalho do Ramon Dias em 2025 é bom seria uma mentira, seria tapar o sol com a peneira. Para mim, o Memphis está correto em questionar e nos pontos que ele trouxe, eu não vejo nenhum reparo. Agora, Prates, vamos falar do quem venceu. Considero o papo precipitado, a demissão do Ramon Dias. Você não acha legal? Inclusive, deixa o homem trabalhar. Tem uma enquete no nosso site que é a seguinte: quem você gostaria de ver se o Ramon fosse demitido? Tem Dorival Júnior, tem Tite, põe outro, você vai respondendo. Agora, ele está no cargo, ele falou dessa situação, mas por quê? Porque às vezes mudar de ares dá uma melhorada. Olha o Fluminense. Lepte, Renato. Mas não é uma receita pronta assim, né? Não é uma receita pronta assim, deu certo em um lugar, vai dar certo nos outros. Cada um tem um contexto diferente, grupo de jogadores diferentes, diretorias diferentes. Então tem uma série de coisas aí que tem que ser colocada na discussão. Olha, se tem uma coisa que o Ramon Dias não faz no time do Corinthians é prender jogador em alguma posição específica. O Corinthians tem muita liberdade do meio para frente, os jogadores se encontram muitas vezes, há uma dificuldade sem o Garro, porque você perde o jogador que dá é meio aleatório pro time. Então, mas aí que tá, Breler. Eu acho que também é um mérito do Ramon Dias de olhar o tipo de jogadores que ele trabalha e pensar o seguinte: olha, se eu faço com esses jogadores uma situação de prender uma faixa do campo, você vai jogar mais pro lado esquerdo, lado direito, centro, não. Eu acho que esses jogadores se deram muito bem com essa liberdade que o Ramon Dias deu. Isso é mérito do Ramon Dias, de observar os jogadores que ele tem à disposição. O Memphis falou aí que ele fica mais confortável quando ele joga entre as linhas de marcação. O Memphis foi uma situação muito específica na final contra o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais pronto, um trabalho muito mais consolidado. Eu preciso primeiro impedir o Palmeiras de jogar para também jogar. E o Memphis fez isso muito bem. Foi um jogador que se sacrificou pelo time, voltou para marcar, tentou preencher o espaço. Eu acho que o Ramon Dias, se tem uma coisa que ele faz no time do Corinthians, é dar liberdade para os jogadores se encontrarem. O Carrillo é jogador pela direita, mas pode jogar pelo meio. O Memphis sai da esquerda, vem pro meio jogar. O Yuri Alberto não é um jogador de área. O Romero é mais um pouco mais pro lado do campo, mas o Corinthians tem liberdade para os jogadores se encontrarem. Não, mas liberdade eu demais, acho que é uma precipitação também dá problema, hein? A não ser que internamente, Breler, se concluir o seguinte: olha, que não tá há um esgotamento mais de trabalho. Ninguém pode olhar um pra cara do outro. O treinador fala, os jogadores viram as costas, dão risada, aí é diferente. Mas depois que o Memphis falou, vamos ver como é que vai ficar o clima. Entendeu? Não sei se vai ficar tão... liberdade demais. Vamos lá que nós temos que falar do Fluminense também, que foi bem. Deixa o Memphis ser player manager. O Gullit foi com sucesso no Chelsea. Por que o Mano caiu no Fluminense? Então, por questão do O dia. Richard explodiu. Sim. Não foi por causa da derrota na E o China. Renato chegou agora e... Vocês acham que essa entrevista do Memphis aí é uma entrevista corriqueira de jogo? Eu também acho que não. Acho que já vem guardando isso aí. Ele tava isso- louco pra sim, falar. Eu acho que ele tava louco. Certamente a coisa não ficou boa. Vocês acham que isso não guarda com a relação não guarda a relação com a diretoria hoje querer fazer uma reunião? Porque, ó, a coisa tá ficando... Porque o trabalho... Eu tô com Prates. Eu não sei se eu chegaria agora e falar, não, chegamos num diagnóstico que o trabalho não anda mais. O Garro tá jogando? Não. O Garro não tá jogando. A questão pra mim do problema do time do Ramon é... O time do Ramon, ele competiu muitas vezes quando foi chamado a ser testado, ele competiu. Não necessariamente ele envolveu ou ele jogou uma bola. O time do Ramon do ano passado, quando teve peças, que aí você tinha o Memphis para chegar no Yuri, o Garro se aproximando do Yuri, Thales Magno no Yuri. Bem, esse ano, a trinca de meio de campo, o Ranieri, o Martim, o Carrillo, quando tinha essa turma por ali, bem. Agora, é o tal do segundo passo. O Breler conhece bem quando o rapaz tem que dar o segundo passo. Tem que deixar de ser só competitivo e precisa... O Corinthians é brilhantemente, e não adianta querer diminuir, campeão paulista, porque ele compete contra o Palmeiras. Ele vai pra dentro do Allianz e não deixa o Palmeiras jogar. Tem o gol do Yuri. Na volta também não. Ele vai pra Neoquímica Arena e sustenta o resultado. Não quer que tenha jogo. Muito bem. Agora, esse segundo passo, talvez é que fique uma impressão de que a coisa não tá andando. Andou bem ano passado, quando começou a ter peças de aproximação. Esse ano, eu acho que a coisa ainda não funcionou do ponto de vista de dinâmicas ofensivas. Tem dinâmicas espaçadas, uma combinação aqui, ali. Não é algo muito bem encaixado. Agora... Daí a virar e falar que tem que demitir, só se for uma situação que ficou exposta ontem na entrevista do Memphis. E aí eu acho que isso aí, do bastidores. Só uma coisa, a diretoria do Corinthians, ela tá na parede. Ela tá buscando um fato novo. Bem lembrado. Só uma coisa que... O presidente ontem tava na delegacia. E quem teve... Explicando de organização de quadrilha, lavagem de dinheiro, o depósito daqui, o depósito acolá, o outro disse A, você disse B. Então assim... Trocar treinador é maravilha nessas horas. Então, mas é engraçado, né? Tem treinador que tem desfalques e aí isso vira muleta pra ele ficar no emprego, né? Como é que é? Não, tem treinador que usa... Já vai pra outro lado. Não,
Tem Mas treinador. o era resultado Nem o muito treinador, mas a galera que protege o treinador fala: não, coitadinho dele, o elenco é curto. Já e você vai ele tem falar mais só... desse Hugo, você não citou o Hugo Neneca. Você tá ansioso. Você mistura assunto, cara. Calma, deixa eu tô salivando aqui, Calma, peraí. você guarda pro Bloco São Hugo Paulo. Neneca não guarda tá jogando. pro Palmeiras, guarda o pro Corinthians Palmeiras. sem o Hugo Neneca e sem o Garro, ele já perde quantos por cento do sacando seu aqui. poderio aí? Então é isso, Efel. Caramba, ainda não demitiram o Ramon. Fabinho Soldado aí, tenta ainda segurar o técnico. Dessa vez eu acho que o Fabinho tá errado, mano. Cara, não dá. Esse técnico não dá até o final do campeonato, cara. Até o final da temporada. Ele é muito fraco, é muito ruim, é muito burro. Teimoso. Cara, muitas vezes a gente fala que não funciona 4-2-4. Ele vai lá e insiste nessa formação. E agora... Ele trouxe pra gente que já deram ordem lá de cima. Ela não falou o nome, mas aqui é lógico que é o Augusto Melo que já deu ordem pra demitir o Ramon Dias. Eu nem sei como que funciona esse esquema de demissão, se é o presidente que chega e chama o Ramon e demite, ou se ele manda dar ordem pros caras ali, o Fabinho Soldado no caso, passar o recado da demissão. Nem sei como que funciona isso daí, cara. Mas tem que demitir, cara. Eu acho que o Dorival Júnior seria um ótimo técnico pro Corinthians. E vocês aí confundem o técnico que é na seleção, o técnico de clube, cara. Não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. Olha o Dorival no Flamengo, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. No São Paulo ganhou Copa do Brasil. Primeiro título dos caras lá, o time jogava muito bem, o time do São Paulo com o Dorival. Então é um cara que sabe chegar e ajeitar a casinha. Ele sabe colocar cada jogador na sua posição. Claro que vai ter que ver, se ele for contratado, é claro, vai ter que ver as peças que ele tem, se as peças que tem combinam com o estilo de jogo dele, ou se ele vai pedir contratações no meio da temporada. Tudo isso tem que ser visto antes de realmente contratar um técnico. Depende, você contrata o técnico, ele não tá, os jogadores não estão alinhados com o que ele quer, mas eu acho que o Dorival se daria muito bem com esse elenco. Ele sabe lidar com o jogador grande, o Memphis Depay, o Yuri Alberto, o Garro voltando aí. Imagine o Garro na mão do Dorival, hein? Se o Dorival fez o Luciano e o Calera jogar bola no São Paulo, imagine o que ele vai fazer com o Garro, com o Yuri e com o Memphis ali. Carrilho, que nem fala, o Carrilho tá jogando mal, hein? Nos dois últimos jogos aí, o Carrilho maltratou a pelota, jogou muito mal, cansado, preguiçoso, mas não sei o que tá acontecendo. Os caras já querem derrubar o Ramon Dias ou é só coincidência mesmo. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se o Ramon Dias for demitido, a gente volta aqui em plantão pra vocês com mais um vídeo. Então deixa o seu like aí, não esquece do like pra ajudar a gente. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.